referente ao cigarro eletrônico. Nós já estamos em contato com a doutora Jaqueline Alecrim. Ela é cientista especialista em cosmetologia. E ela vai falar para a gente a respeito desse cigarro que virou moda. Vamos falar dessa maneira, que virou moda entre os mais jovens, entre a população. Esse cigarro realmente é prejudicial à saúde ou não? Esse cigarro eletrônico, quais os benefícios e os prejuízos para a saúde? É sobre isso que nós vamos conversar com ela. Doutora, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Referente a esse cigarro eletrônico, doutora, que hoje a moçada, não só a moçada, muitas pessoas estão aí fumando, né? Não sei se até a gente fala fumando quando se trata de cigarro eletrônico como referência ao cigarro comum. Qual que é a diferença, doutora, em questões para a saúde do cigarro comum e esse cigarro eletrônico? Da Alberto, então, esse é um tema bem crítico porque os jovens, principalmente, começaram a banalizar o uso desse cigarro como se ele fosse algo inofensivo. Mas, na verdade, o cigarro eletrônico, ele apresenta um risco maior ainda do que associado ao cigarro comum. E isso acontece porque no cigarro comum existe uma determinação de uma concentração limite dessas substâncias. E ele continua sendo muito maléfico. Mas no cigarro eletrônico, não é possível medir, mensurar com eficácia qual a quantidade está sendo inalada ali. Então, às vezes, o usuário inala uma quantidade muito superior de substâncias maléficas, além, né, muito acima do que até do cigarro comum. Doutora, esse cigarro eletrônico tem uma porcentagem do cigarro que acaba indo para o sangue, né? Para que corre pelas veias, né? Isso acaba prejudicando, trazendo problemas cardíacos e outros problemas também? Isso, a gente precisa imaginar o seguinte: a via aérea, a nossa via respiratória, é uma via de extensa absorção. A absorção é aquelas substâncias que a gente está tendo contato passarem para a nossa corrente sanguínea. A gente, né, pode lembrar, por exemplo, que existem até procedimentos onde anestesias são veiculadas através de inalação. Então, porque chegam rapidamente ali à corrente sanguínea, porque acessam através da via pulmonar e isso cai rapidamente na corrente sanguínea. Quando a gente fala dessas substâncias presentes nos cigarros, tanto comum quanto o eletrônico, que é o exemplo da nicotina, né? A gente vai usar essa substância como exemplo. Ela chega rapidamente à corrente sanguínea e começa a causar prejuízos não só no pulmão, mas em outros pontos ali do corpo de quem está se expondo a essa utilização. Bem, doutora, eu não sei se é do seu conhecimento, eu creio que sim. Um cantor de dupla sertaneja está passando por um tratamento, correndo até coisas mais graves referente ao pulmão, porque estava usando esse cigarro eletrônico, acabou afetando o pulmão dele, trazendo uma doença, trazendo complicações. Então tem que ficar atento referente a esse cigarro agora, que virou moda, né, doutora? Muito atento, né? É o caso do Zé Neto, provavelmente, né? Isso. A gente tem que imaginar, como a gente estava mencionando, que o uso do cigarro comum, ele traz danos severos, né? Esses danos vão acontecendo de maneira gradual aí no organismo da pessoa. E o cigarro eletrônico, muito interessante, porque os danos, eles acontecem de maneira muito mais rápida, porque a concentração de substâncias ruins que o corpo está sendo exposta, ela acontece de uma maneira muito intensa. Então, esse quadro que aconteceu com o cantor Zé Neto, que é um quadro de vidro fosco, né, de acordo com as informações que foram veiculadas aí na imprensa, é um quadro onde existe uma fibrose, um início de fibrose, um comprometimento de áreas pulmonares aí, por um processo inflamatório intenso que a deposição dessas substâncias provoca. Então, tem que ficar realmente muito atento, né? Eu costumo dizer que as pessoas se encantam facilmente, né? Porque são bonitos, coloridos, práticos, e as pessoas utilizam como se fosse algo inofensivo, mas na verdade eles não são. Bem, como cientista, a senhora se aprofundou nesse caso, é por isso que a gente está conversando com a senhora que tem mais conhecimento. Nós sabemos, e a senhora acabou confirmando aí, dos agravos respiratórios, também, inclusive aí, com quedas de cabelo, né, doutora?
Isso, então, quando a gente fala em vape, né, nesses cigarros eletrônicos, a gente tem danos não só locais na região pulmonar. Como essas substâncias atingem facilmente a corrente sanguínea, acontece o acúmulo dessas substâncias nos vasos periféricos do corpo. São os microvasinhos. E são justamente esses microvasos que irrigam a região do nosso couro cabeludo, a região folicular. O cabelo é um tipo, né? A formação do fio ali tem um tipo celular que exige muita energia, muito nutriente e que precisa estar muito bem irrigado. Então, pessoas que fumam cigarros eletrônicos ou outros dispositivos, elas acabam tendo uma vasoconstrição nesse local, ou seja, passa a não chegar sangue suficiente para nutrir a raiz do cabelo. E aí os fios começam a cair, né? Além de crescerem fracos, finos e frágeis com o tempo. Mulheres, né? As mulheres também têm e podem sofrer com essas consequências, tanto com queda aumentada pelo uso desses dispositivos, quanto com enfraquecimento dos fios que estão nascendo ali e comprometimento também na estrutura desse cabelo, deixando ele mais opaco, ressecado e filiforme, né? Um cabelo mais fino, que quebra com muita facilidade. Então a gente pode perceber que os danos são intensos, né? E olha que a gente está mencionando aí só alguns dos danos, né? Os prejuízos são gerais aí no nosso organismo. Bem, doutor, nós sabemos aí que através da genética, muitas pessoas, com o passar do tempo, com o passar da idade, o cabelo acaba caindo mesmo. Isso é questão de genética. Nesse caso aí, mesmo se a pessoa não tem genética, usando esse produto, esse cigarro eletrônico, isso pode acontecer e mais breve do que a idade de hoje constatada perante a parte genética? Sim, né? A gente tem aí a calvície, né? Que é a alopecia androgenética, que é causada por um afinamento progressivo que o paciente tem tendência a ter, né? E aí afeta principalmente homens, mas pode aparecer em mulheres também. Só que nesse caso, o vape, as pessoas que têm essa predisposição genética à calvície, elas estão acelerando muito a ocorrência do problema. E as pessoas que não têm essa predisposição genética estarão buscando um fator para perder o cabelo. Então, a gente acaba equiparando aí, né, os danos, porque a pessoa realmente pode ter um comprometimento muito severo da estrutura de formação dos novos fios e da reposição. A gente tem que pensar que todo fio de cabelo cai. Então, ele tem um ciclo ali que varia de 2 a 6 anos, fixo, na região do couro cabeludo, mas uma hora ele vai cair. E se a reposição não for eficiente, a gente começa a observar rarefação, né, ficando ralinho e as falhas aí no couro cabeludo. Doutor, é verdade que no cigarro estão presentes mais de 4.000 substâncias que podem ser prejudiciais à saúde? Infelizmente, sim. Infelizmente, isso é verdade. E dentro, né, desses grupos aí de substâncias, existe uma lista muito extensa de danos, né? Que vão desde o comprometimento pulmonar imediato ou a longo prazo, né? Como foi o caso aí do Zé Neto. Esse fenômeno do vidro fosco, né? É até um fenômeno inflamatório causado também em pacientes que têm Covid. Então, para você ter noção da gravidade da ação dessas substâncias aí presentes no cigarro eletrônico, né? E além de danos por todo o organismo, aumento do risco de incidência de doenças como câncer e outros problemas graves aí para a saúde. A senhora deixou uma dúvida, eu vou perguntar como leigo, doutora. Nesse caso, quando a senhora citou Covid, o uso desse cigarro pode deixar a pessoa mais debilitada no caso de pegar essa doença e se agravar ou não tem nada a ver? Certamente, né? Porque a gente está falando aí, eu estava aqui agora há pouco ouvindo a última matéria antes de entrar no ar com vocês, né? E mais de 36%, né, dos casos testados aí de 2.000 e poucas pessoas, 700 deram positivo para a Covid. Então, a gente precisa pensar que a gente está no meio de uma guerra aí de doenças respiratórias, né? E a pessoa que opta por enfraquecer o seu sistema respiratório
em um momento como esse, não está tomando uma decisão inteligente, né? A gente está deixando aí uma brecha para ter um pulmão mais fraco, mais inflamado e que corre o risco aí de receber muito mal qualquer doença respiratória, inclusive a HN3N2, né, que está aí no ar, e a Covid. Doutora, qual recado a senhora deixaria para esses jovens, não só para os jovens, mas todos que fazem o uso desse cigarro eletrônico, não só o cigarro eletrônico, mas também o cigarro comum? Adalberto, eu penso o seguinte, eu acho que as pessoas precisam ser mais autênticas, sabe? Os jovens precisam ter essa noção de serem mais autênticos, de não serem tão, vou usar um ditado popular, né? Maria vai com as outras, né? A pessoa vê lá, às vezes, um influencer usando o vape como se fosse inofensivo e parece que as pessoas perdem a capacidade de raciocínio, de usar o Google, né? As pessoas usam o Google para tanta coisa. Quando vem uma novidade, pesquisa, investiga, tenta saber mais, né? Porque senão a pessoa começa a repetir um padrão de comportamento e se expondo a um risco que talvez o primeiro lá que lançou a moda não avaliou, né? Então, é justamente essa autenticidade para nossa autoproteção, né? A gente tem sempre que avaliar o risco aí das substâncias, né, das coisas que a gente se submete a utilizar. Por esta entrevista tão proveitosa, agradeço muito, doutora Jaqueline. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né, pela oportunidade. É sempre uma honra, né, poder alertar as pessoas para que elas se cuidem, né, se protejam e cuidem aí do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, viu? Grande abraço e obrigado. Outro abraço. Doutora Jaqueline Alecrim, cientista especialista em cosmetologia. Muitíssimo obrigado mesmo.